Olá, alunos, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Evandro Batista e na aula de hoje vamos estudar sobre o plano cartesiano. Bom, o nome cartesiano vem de René Descartes, que foi ele que desenvolveu esse plano. Então vamos conhecer algumas coisas que falam sobre esse plano. Bom, o plano cartesiano, também conhecido como sistema cartesiano, é um traçado de retas perpendiculares, onde perpassa uma em outra, sendo uma na horizontal, que nós vamos chamar de eixo X, e outra na vertical, que é o eixo Y, tá? Formando 4 quadrantes de 90 graus cada um. Olha aqui um exemplo, de como é o sistema cartesiano, o plano cartesiano, tá? Nós temos aqui o primeiro eixo, que é o eixo que está deitado, que é o eixo X, tá? E o eixo que está em pé, que é o eixo Y. E eles, quando se cortam nesse ponto, é a origem, tá? Repare só que interessante. Os eixos do plano cartesiano. Vamos entender quem são os eixos, tá? Uma das principais partes que formam o plano cartesiano são os eixos, que são chamados de abscissas, o eixo que está aqui deitado, o eixo X, tá? E o eixo que está em pé, o eixo Y, é chamado de eixo das ordenadas. Eles servem para ajudar na orientação dos cálculos, principalmente na identificação das direções corretas. Vocês podem perceber que daqui da origem para a direita o eixo X ele é positivo, da origem para a esquerda ele é negativo. Já o eixo Y, na parte de cima ele é positivo e a parte de baixo da origem ele é negativo. E aqui você entende, eu coloquei aqui em vermelho o eixo das ordenadas e coloquei aqui em azul o eixo das abscissas, que é o eixo X, tá? E quando a gente está trabalhando com o plano cartesiano nesse ponto do eixo X, do eixo Y, qualquer ponto que eu colocar aqui dentro desses quadrantes, eles vão ter uma coordenada. É o que nós vamos falar agora, tá? Um par ordenado. Nós colocamos assim entre parênteses X, dois pontinhos Y, tá? Um par ordenado é um conjunto de números reais que é utilizado para determinar uma localização do plano cartesiano, tá? Esse estudo é importante porque ele pode definir, por exemplo, as coordenadas geográficas, tá? Aí você pergunta, professor, o GPS utiliza o plano cartesiano? Sim, tá? É um modelo, de utilização do plano cartesiano. Repare só, vamos fazer uma localização do plano. Vamos tentar entender como é que se localiza um ponto no plano, tá? Suponha que queremos encontrar a localização do ponto 2, 3, tá? 2,3 no plano cartesiano. Já sabemos que x é igual a 2. Porque se você for olhar aqui do formato que está aqui, o ponto 2 e 3, o primeiro cara é o elemento para x e o segundo é o elemento para y, depois da vírgula, tá? Então x vale 2, tá? Aqui, ó, e o y vale 3. Portanto, no eixo x, encontre o número 2 e faça uma reta perpendicular. Quando fala perpendicular, é porque tem que formar um ângulo em quantos graus? De 90, tá? Passando por esse número. Faça também uma reta perpendicular ao eixo Y, passando pelo número 3, que é o seu valor correspondente. O ponto de encontro dessas duas retas é a localização do ponto 2, 3. Essa construção é exemplificada agora na imagem a seguir. Vejam aqui, gente, ó, que eu fiz. Achei o ponto 2 no eixo Y e fiz uma reta perpendicular ao eixo X. Está vendo aqui, ó? Esse quadradinho com um ponto significa que aí tem 90 graus. E aí tracejei ela retinha, lá para cima. Encontrei o ponto 3 no eixo Y, e também fiz a mesma coisa. Essa bolinha verde aqui é o encontro das duas retas. Logo, ele vai ser a posição do ponto 2 para X e 3 para Y, tá? É assim que a gente faz quando estuda o gráfico, de uma função lá no primeiro ano. Então vamos lá, gente, ó. Muitas vezes, para localizar um ponto em um plano, utilizamos dois números racionais em uma certa ordem. Denominamos esses números de par ordenado. Está aqui um exemplo, né? Ó. Por exemplo, o ponto 3,4. 3 é o valor de x, 4 é o valor de y. Outro ponto aqui, ó, menos 2,1 sobre 2, 1 meio. Menos 2 para x, 1 meio para y, tá? E aí está primeiro e segundo elemento. Assim, indicamos por x e y o par ordenado, formado pelos elementos x e y, onde x é o primeiro elemento e y é o segundo elemento. Agora temos umas ressalvas, umas observações. A primeira, ó, de um modo geral,
sendo x e y dois números racionais quaisquer, tá? Temos que o par ordenado x, y é diferente do par ordenado y, x. Olha, é parecido, só está apenas invertido, mas num posicionamento do plano cartesiano muda tudo, tá? Repare só um exemplo, ó. O ponto 1 para x e 5 para y é diferente do ponto 5 para x, 1 para y. Se você for lá na malha quadricular e tentar fazer, vai ver que os pontos não vão coincidir, porque são pontos distintos e diferentes, tá? E a segunda observação, dois pares ordenados, tá? X e y e RS, por exemplo, são iguais somente se x for igual a R e y for igual a S, ou seja, o mesmo valor, o mesmo número com o mesmo sinal. Se eles forem, tá? Mesmo número e mesmo sinal, eles são ditos que são iguais. Bom, gente, vamos falar agora sobre os quadrantes que eu comecei a falar lá na aula. Eu falei que quando as duas retas x e y se cortam, formam 4 quadrantes, tá? E quadrante a gente vai enxergar a primeira do seguinte jeito. Primeiro, é que no plano cartesiano, ele vai de uma forma anti-horária, ou seja, do nosso relógiozinho, ele vai ao contrário. Enquanto o nosso ponteiro gira da esquerda para a direita, aqui no plano cartesiano vai ser da direita para a esquerda. Então, nós temos que aqui é o primeiro quadrante, tá? O segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante, tá? Cada um quadrante, tá? Vai com um ângulo de 90 graus, tá? Então, a relação dos quadrantes é dada da seguinte maneira. Bom, no primeiro quadrante, que é toda essa partezinha aqui, ó, você tem que qualquer valor que você pegar para x, ele é o quê? Positivo, tá? Coloquei aqui em vermelho positivo. E aqui para cima, ó, qualquer valor que você pegar em y também é positivo. Então, qualquer ponto que ficar aqui dentro, ó, desse primeiro quadrante, x o valor é positivo e y também o valor é positivo, tá? Vamos agora para o segundo quadrante. Bom, o segundo quadrante está do lado de cá. E do lado de cá eu vejo que qualquer valor que eu pegar para x, ele vai ser o que, galera? Negativo. X tem sentido negativo, mas o y continua com sentido positivo. Então aqui no segundo quadrante, tá? X ele vai ser valor negativo e y vai ser o valor que? Positivo, tá? Vamos para o terceiro quadrante, esse aqui de baixo, ó. No terceiro quadrante, x ele tem sentido negativo e o y está descendo também tem sentido negativo. Então aqui no terceiro quadrante, todo mundo, tanto x quanto y, serão negativos. E agora o último e quarto quadrante, tá? Que esse cara aqui, o x vai ter o sentido positivo e o y vai ter o sentido negativo. Então perceba assim, ó, dos 4 quadrantes eu tenho um que é todo positivo, que é o quadrante 1, outro que é todo negativo, que é o quadrante 3, e os outros são alternados, tá? X negativo e y positivo, x positivo e y negativo. Mas repare só numa coisa, ó. Vamos agora exercitar, e aí você vai ver como é que funciona tá, o estudo do plano cartesiano. Está aqui, ó, analisando a imagem, as coordenadas do ponto A são, eu vejo aqui o ponto A, eu tenho que traçar, bom, o ponto A está aqui, pela malha quadricular, eu vou subir aqui, ele vai bater nesse ponto, aqui eu tenho, ó, de lá para cá eu tenho menos 1, menos 2, menos 3, então, no ponto A, x vale quanto? Menos 3. Perceba que o ponto A está situado no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, x é o que? Negativo. Aí eu vou agora para o valor de y. Y eu vou aqui, ó, bati aqui. Então eu venho, ó, 0, menos 1, menos 2. Então o ponto é menos 3 para x, menos 2 para y. Está no terceiro quadrante, tanto x quanto y são o que, galera? Negativo. Então você vai marcar onde, galera? Na alternativa C, tá? Está aqui a resolução mostrando os pontos e os seus valores. Logo, a resposta seria aqui, ó, a letra C. Simples assim e fácil, né? Vamos ver mais uma, questão 2, ó, da USP, tá? Uma das diagonais de um quadrado tem extremidades A, 1 para x e 1 para y, e C, 3 para x e 3 para y. Eu estou vendo que tanto esse quanto esse, todo mundo é o que? Positivo. Então, esse meu quadrado, ele vai estar no primeiro quadrante, tá? As coordenadas dos outros dois vértices são... Bom, gente, como ele falou que a figura é um quadrado, e eu lembro que o quadrado é a figura geométrica que tem todos os lados iguais,
então as distâncias entre os lados também tem que ser iguais. Bom, o que é a diagonal? Aquela linha que ela é ligada de um vértice ao outro que não são consecutivos. Espera aí que eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui está as opções das alternativas, A, B, C, D e E, beleza? Mostrar para vocês a resolução, gente, ó, repare só. Primeiro faremos a representação do ponto A e do ponto C, tá? Que ele deu pra gente lá na questão. O ponto A, 1 para x e 1 para y, coloquei lá, tá? E o ponto C, 3 para x e 3 para y. Bom, gente, se isso aqui é uma diagonal de um quadrado, e eu tô vendo aqui, ó, a distância, tá? De cá até o ponto C, ó. 1, 2, 3. E do ponto C também para aqui, ó. Então, a outra extremidade vai ser esse cara aqui, ó. 1 para x e 3 para y. E qual vai ser o outro ponto, galera? 3 para x, 1 para y. E a gente acerta, tá? O gabarito. Vejam aqui, ó. Sabendo que a C é uma das diagonais do quadrado, é possível encontrar os outros dois vértices, que eu vou chamar de B e D. De modo que ABCD seja um quadrado. Os vértices B e D são os pontos, ó, 1 para x, 3 para y, o B vai estar aqui, tá? E o D vai ser 3 para x, 1 para y, conforme, tá? O plano cartesiano vai ser mostrado agora para vocês aqui, ó. Olha lá o ponto B, 1 para x, 3 para y, e o ponto D, 3 para x, 1 para y. Lógico, né, galera? Tá aqui os pontos, a minha alternativa a ser marcada vai ser a alternativa B. Gente, mas espera aí, tenha calma. Eu vou prestar o Enem, professor. E lá no Enem, esse assunto ele é cobrado. De que maneira? Como é que ele é cobrado? Bom, para você que vai prestar o Enem, fique atento ao plano cartesiano e às suas funcionalidades, pois eles são usados em diversos exercícios na prova, como no exemplo abaixo. Veja aqui, ó, o Enem 2016 cobrou uma questão que falava sobre o plano cartesiano. Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas com números. Professor Vando, o que é paralela e o que é perpendicular? Bom, paralelas são aquelas linhas que elas ficam na mesma direção, mesmo sentido, mas nunca se tocam. Já as perpendiculares, lembra que eu falei no comecinho da aula, tem que formar um ângulo de quantos graus? De 90. Então repare só o que ele fala aqui, ó. Ele fala, todos os quarteirões são quadrados com a mesma medida e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere as larguras das ruas. Está aqui a imagem, ó. Rua A, B, C, D, E e F, veja que elas estão, ó, no mesmo sentido, mas nunca se topam, então elas são paralelas. E as outras ruas, rua 1, 2, 3, 4, 5 e 6, elas são perpendiculares a essas de cá. Bom, olha o que ele vai falar aqui para a gente no comando da questão. Ó. A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de percurso até o local de trabalho da mãe, que é localizado na rua C com a rua E. Vou botar aqui a imagem, olha. A mãe, rua 6 com rua E. O trabalho da mãe está aqui, tá vendo? Vamos lá, repare só. O consultório do pai é na rua 2 com a rua E. Vou botar aqui, ó, rua 2 com rua E. Então o pai trabalha aqui e a mãe trabalha nesse pontinho aqui, tá? Vamos lá. A escola das crianças é na rua 4 com a rua A. Vamos lá voltar. Rua 4 com a rua A, lá em cima, ó. Então o que ele fala aqui, ó. Com base nesses dados, o imóvel que atende às pretensões da família deverá ser localizado no encontro das ruas. E está aqui as opções. Lembra que ele falou lá no comando da questão que tanto a distância do trabalho do pai, do consultório, até a escola, e do local de trabalho da mãe até a escola tem que ser igual, tem que ser a mesma distância. Bom, como é que eu fiz essa resolução? Primeiro, ó, repare só, a resposta está no gabarito da letra C, mas eu vou mostrar na figura como é que ficou. Ó. Como os locais de trabalho da mãe e do pai se localizam na rua E, o imóvel deverá ser localizado na rua 4, que é a mediatriz dos pontos correspondentes. Mediatriz média, tá? A mediana. A distância do consultório do pai até a escola são de 6 quarteirões. Logo, o imóvel deverá ser situado na metade. Metade de 6 é 3, tá? Repare só a figura como fiz aqui, ó. Botei aqui, ó, o consultório do pai em azul, tá aqui a legenda. Vermelho é o trabalho da mãe. Em verde está a escola
dos filhos, e aqui, ó, em preto eu coloquei o imóvel. Repare só, se eu fosse pegar aqui, ó, do pai, ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 quarteirões, como falou na questão. No trabalho da mãe, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a mesma distância. Então, 6, a metade é 3. Então, eu tenho que andar 3 quarteirões para poder encontrar, tá, esse local da casa onde eles pretendem comprar. Só que tanto para o pai quanto para a mãe tem que ser a mesma distância. Se eu fosse colocar aqui, ó, 1, 2, 3 e marcasse aqui, a mãe ia dar bem mais do que 3. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não pode. Então, qual local específico aqui? Ó? Veja aqui, ó, 1, 2, 3, marquei o pontinho. Ó, 1, 2, 3. Então, esse ponto aqui está localizado na rua 4 com a rua D, tá? Lá no gabarito que eu mostrei para vocês. Gente, bons estudos e até a nossa próxima videoaula.